Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só essa linda composição de rosas amarelas que eu trouxe para compor o nosso projeto Semaninha para quinta-feira, tá? Tudo feito no passo a passo com muito carinho para vocês. Se você é novo aqui no canal, se você tá chegando no meu canal agora, não conhecia o meu canal, assista esse vídeo, assista os outros vídeos e se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Peço a todos que comentem, compartilhem, ativem o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque toda semana eu tô por aqui com vídeos e dicas de pintura em tecido para vocês que, como eu, é apaixonado por essa arte, tá? Então, vamos lá fazer mais esse lindo trabalho? Ah, lembrando, gente, que o risco e o guia de cores vai ficar disponível para vocês lá no grupo do Telegram, tá? Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link lá do grupo, tá? Para vocês entrarem e ter acesso a esse risco, a esse guia de cores e dos vídeos anteriores e de mais alguns trabalhos, tá bom? Na descrição do vídeo vai ficar também o link do grupo do evento que vai ter no próximo dia 12 e 13, às 16h30, tá? Então, vocês também são meus convidados, tá bom? Então, bora lá para mais esse lindo trabalho? Bom, eu sempre começo o trabalho, a nossa semaninha aqui pelo fundo, fazendo essa faixa, tá? Essa faixa, como é uma semaninha, vai ser sempre a mesma. A gente vai mudar as flores, como eu disse, estou fazendo as mais pedidas, que vocês votaram na enquete lá em outra rede social. E esse vasinho, a gente também já mudou. Fiz transparência, já fiz transparência colorida e hoje eu vou fazer ele um pouquinho mais escuro, tá? Então, fundo feito, eu venho aqui para as folhas e vou usar o verde pinheiro, verde oliva, o verde grama e o verde folha. Então, vamos lá? Aqui, ó, já adiantei 3 folhinhas, mas deixei 2 pra gente pintar juntinhos no passo a passo. Essa folhinha eu procurei fazer de forma bem simples, pra substituir aquelas folhas com a ponta mais clara quando a gente quer fazer. Então, esse daqui é uma opção, tá? Bem simplesinha de fazer e fica muito bonito. Olha só, no meu pratinho, eu faço uma misturinha, ou posso passar um de cada vez, tá? Do verde pinheiro com verde oliva. E vou passando, ó, no cantinho da folha. Tô com o pincel número 4, da 421. Venho pegando, ó, essa misturinha. Essa mistura, gente, é uma pincelada de cada cor, tá? Uma pincelada do verde pinheiro, uma pincelada do verde oliva. Apenas isso, ó. E passo no cantinho de toda a folha, ó. Trazendo até aqui, ó. Passei esse tanto aqui, limpo meu pincel, venho com verde grama. E vou fazendo a junção aqui, ó, nessa parte. Venho trazendo, ó, sempre uma pincelada. Esfumo um pouquinho pra cima, pra ponta da folha. E aqui pra baixo também, em direção ao verde pinheiro e o verde oliva, ó. Olha só. Espalho bem, vai ficar escuro, ó, só essa região aqui, tá? Espalho bem, limpo novamente o meu pincel. E já venho, ó, com o verde folha. Passo um pouquinho em cima do verde grama, afino aqui, ó, pra fazer a pontinha da folha. E vou completando, ó, fazendo a junção bem certinho com o verde grama. Mais um pouquinho, venho com a tinta, ó, vou fazendo as voltinhas que a folha tem e trago até aqui, ó. Volto, ó, fazendo a junção bem certinho. E só a ponta dela, ó, fica um pouquinho mais clara. Limpo novamente o meu pincel, venho com um pouquinho do verde grama, limpo a tinta de um lado do meu pincel, aí a tinta fica voltada pra cima, ó, e venho fazendo a nervurinha aqui no meio, ó. Passo o risquinho até na ponta, pego um pouquinho mais de tinta, puxo 1, 2, 3, pego mais um pouquinho de tinta, venho do outro lado, ó, puxo uma nervurinha também. Pego um pouquinho mais do verde folha e trago aqui, ó. E pronto. Já venho, ó, pra essa outra folha. Limpo meu pincel, volto lá no meu pratinho. Pego novamente mais um pouquinho daquela mistura de verde pinheiro com verde oliva. Mais um pouquinho e venho até aqui, ó. Pego mais um pouquinho de cada cor, porque ficou faltando, ó. É só uma pinceladinha de cada, nem preciso fazer misturinha. Posso pegar as 2 cores juntas e passar aqui, ó. Tá, limpo meu pincel, venho para o verde grama, passo aqui, ó, uma pincelada, vou fazendo a junção, ó, com essa mistura mais escura que eu passei no começo, venho aqui, ó, também, faço a junção, e aqui pra cima eu dou uma espalhadinha nele, que vai facilitar na hora de misturar com verde grama, com verde folha, perdão. Pego uma pincelada do verde folha, venho aqui, ó, fazendo a pontinha da folha, faço a junção desse verde folha
com verde grama. Venho aqui do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Mais um pouquinho do verde folha. O verde folha é uma cor bem viva, que destaca bastante nos tons de verde, né? Então, olha, vai aparecer bastante. Pego mais um pouquinho, faço a junção aqui, ó, nesse verde grama. Pego mais um pouquinho, limpo um lado do meu pincel e venho aqui, ó, pra fazer a nervurinha. Ó, virei o meu pincel, tinta voltada pra cima, passo, ó, pra fazer a nervurinha central. Venho com mais um pouquinho, puxo 1, 2... e 3, mais um pouquinho de tinta, venho do outro lado, ó, puxo também 3 nervurinhas. Aqui, ó, eu quero sobrepor uma folha em cima da outra, tá? Eu preciso fazer isso. Então, eu venho com um pouquinho do verde pântano, vou usar o pincel número 2. Então, venho, ó, com bem pouquinha tinta no meu pincel, venho aqui, ó, e vou passar, ó, venho puxando. E essa puxadinha de tinta de verde pântano que eu dou, eu já volto esfumando. Bem de leve, ó, pra já ficar esfumadinho. Venho aqui, ó, vou passar um pouquinho também na pétala da rosa, que pega aqui em cima dessa folha. Venho com mais um pouquinho, ajeito a tinta pra ficar bem na pontinha do meu pincel, no meu pratinho. E venho aqui do outro lado, ó, passo e volto, ó, dando uma leve esfumada. Não precisa passar muita tinta, não. É bem pouquinha, tá? É só pra sobrepor mesmo uma folha em cima da outra. E isso a gente usa, ó, pros objetos. Aqui, ó, eu passo o contorno já nessa pétala da rosa que pega em cima das folhas, ó. Já pra dar um destaque. E dessa forma, ó, eu já deixo bem pequenininha a sombra da pétala em cima aqui da folha. E pronto, ó. Venho aqui em cima, ó, já tinha pintado, venho aqui em cima, ó, e vou passar novamente, ó, um pouquinho do verde pântano, pra sobrepor uma folha em cima da outra. Aqui também, ó, aonde as pétalas da rosa pegam em cima, ó, da folha, e aqui, ó, também vou passar um pouquinho. É bem pouquinho, tá? Porque o verde pântano é escuro, eu tenho que passar ele, ó, só contornando o meu elemento, né? No caso aqui, a folha, e dar uma leve esfumada. Olha como que já fica um detalhe todo diferente na pintura. Tá, feito isso, eu posso já pintar as rosas. Essas rosas, gente, que foi uma das flores bem pedidas, né, na enquete, eu vou pintar em amarelo, tá? Aqui no canal já tem vídeo pintando rosa vermelha, rosas azul. Então, quem quiser olhar, ver outras cores pra pintar rosa, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, tá bom? Então, vamos lá? Tá. Pra fazer essas rosas amarelas, eu vou usar o amarelo cádmio, amarelo ouro, amarelo canário, amarelo bebê, o siena natural e um pouquinho do caramelo. Então, vamos lá? No meu pratinho, eu coloco uma gotinha do Aquarela Silk, venho, ó, com o amarelo cádmio. Quando a gente vai fazer rosas amarelas, vocês notaram que meu risco aqui, ó, tá bem fraquinho? Vou falar uma coisa bem importante pra vocês. Os tons de amarelo são cores que não tampam muito bem o desenho se a gente fizer muito forte. Então, assim, a dica que eu dou, ou risca bem fraquinho, no caso, eu risquei aqui bem fraquinho, porque eu gosto de usar o carbono preto, tá? Ou vocês podem também usar o carbono amarelo, tá? Então, é a dica que eu dou. Ou risca bem fraquinho, conforme vocês conseguem enxergar o risco, já é o suficiente, ou usa carbono amarelo, tá bom? Então, ó, venho com o amarelo cádmio, começo aqui, ó, no cantinho. Vou pegando a tinta com um pouquinho do Aquarela Silk e venho, ó, contornando. Venho aqui, ó, já fazendo o contorno, ó, aqui na folha. Bastante cuidado para não passar para dentro do risco da folha. Venho aqui, ó, contornando a outra pétala da outra rosa. Venho com mais um pouquinho e vou preenchendo, ó, com cuidado. Mais um pouquinho. Venho aqui novamente e trago até aqui, ó. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó. Preencho, ó, até aqui no risco. Daqui, ó, pra cima, começo com o amarelo ouro e vou continuar, ó, preenchendo as pétalas bem certinho, já levando, ó, a tinta bem em cima do risco.
Essa parte aqui, ó, na rosa, é bem fácil, tá? Venho com mais um pouquinho e vou contornando, ó. Bem certinho. Aqui, ó, faço a junção bem certinho com esse amarelo cádmio. Trago até aqui, ó. Sempre, gente, tampando bem a trama do tecido, tá? Olha só, aqui, ó, na boquinha da rosa, eu volto com o cantinho de pincel do amarelo cádmio, mais um pouquinho, e preencho essa parte, ó, mais um pouquinho, e preencho. Eu preciso escurecer, então eu venho com um pouquinho do siena natural e cantinho de pincel do caramelo. Aqui, ó, se eu quiser dar mais profundidade, eu posso até usar uns tons mais escuros também, tá? Posso usar um pouquinho do púrpura, mas eu não quero dar muito, não. Quero deixar só assim mesmo, tá? Mas pode, quem quiser, deixar um pouquinho mais. Olha só, pega um pouquinho do siena natural e do caramelo junto e venho aqui, ó, no cantinho, ó, lá por baixo da pétala e vou contornando. Eu não preciso fazer misturinha, não. Eu só pego as duas cores e venho contornando. Venho aqui, ó, com bastante cuidado, contornando a folha também. Feito isso, ó, meço mais ou menos o meio aqui, ó, da rosa, né? Aqui seria aquela pétala final, né? E venho aqui, ó. Vou passando, ó, a tinta aqui, deixando toda essa mistura aqui, e venho fazendo o cálice, ó. Espalho tanto para as pétalas, como aqui, ó, dentro do cálice. Essa parte aqui, ó, não pode ficar marcado, ela tem que ter bastante profundidade, mas não pode ficar marcada, tá? Então, venho aqui, ó, espalho, indo para as pétalas, volto, ó, espalhando a tinta para dentro do cálice da rosa também. Pego mais um pouquinho, para mim ter um pouquinho mais de profundidade aqui, ó, e vou espalhando, ó, trazendo até aqui. A rosa, gente, olha só, nada mais eu vou fazendo tudo no pincel, mas nada mais ó, é mais ou menos um círculo. Dentro desse círculo, eu faço um círculo menor, e a boquinha da rosa, ó, é a boquinha, é um buraquinho no círculo menor, estão vendo? Para ficar mais fácil vocês entenderem. Essa distância aqui, ó, daqui a aqui, é mais ou menos 1 centímetro, 1 centímetro e pouco, tá? Só para vocês saberem bem direitinho. Venho, ó, com uma pincelada do amarelo cádmio, vou passar aqui, ó. Para dar volume, eu preciso dar bastante volume nesse cálice. Mais uma pincelada. Vou passando a tinta, ó, misturando, fazendo a junção bem certinho. Ó, não pode ficar marcação. Eu tenho, ó, que passar e misturar bem. Aqui, ó, também, ó, não deixo ele marcado, tá? Eu esfumo bem antes de chegar lá na profundidade que eu dei com o siena e o caramelo. Venho com um pouquinho mais do siena e do caramelo. Pego um pouquinho mais do siena, que eu peguei muito caramelo. Partes iguais, tá? De cada cor. Venho aqui, ó, na pontinha da pétala e puxo, ó. Essa sombra que eu faço aqui, ó, é pra dar a impressão que uma pétala sai de trás da outra, tá? Venho com mais um pouquinho, venho aqui, ó, e passo. Vou fazer isso, ó, em todas as pétalas, ó. E venho aqui na última. Feito isso, mudo o meu pincel, venho pro pincel. Pego o amarelo canário, coloco lá no meu pratinho pra mim sempre ajeitar a tinta no meu pincel. E venho aqui, ó, tinta virada para o tecido, ó. Puxo a primeira pétala, vou e volto várias vezes para a tinta penetrar no amarelo ouro que é a minha base. Venho aqui, ó, do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Vou e volto várias vezes. Mais um pouquinho, ó, a tinta já penetra no tecido, estão vendo? E fica a pétala. E aqui na parte de baixo, ó, ela já fica levemente esfumada, estão vendo? Venho, ó, e aqui já puxo a pontinha da pétala. Desse lado, faço a mesma coisa e puxo, ó, a pontinha. Estão vendo que aqui, ó, fica um detalhezinho da pétala? Aqui, ó, mais pra dentro da boquinha da rosa, eu vou fazer uma pétala inteira, ó, uma virada inteira. Como eu faço isso? Coloco a tinta no tecido e vou virando o meu pincel, ó.
mais uma pincelada, aqui, ó, mais um pedacinho, uma pétala, ó, puxo uma, venho desse lado, puxo mais uma, ó, aqui, ó, conforme vai entrando aqui no miolinho da rosa, ela vai ficando mais forte, né, vai ficando um amarelo mais escuro. Então, eu pego, ó, só amarelo ouro aqui, ó, e fecho a boquinha da rosa, ó. Venho com mais uma pinceladinha do amarelo canário. Pra fechar aqui, ó, pelo lado de baixo, dou 3 pinceladas. Dei uma, duas, e agora, ó, a terceira pincelada pra fechar a boquinha da rosa. Feito isso, venho nas outras pétalas, sempre a mesma coisa. Aqui, ó, eu já começo a observar onde tem espaço antes de dar a pincelada da pétala aqui, ó. Aqui tem um espacinho, ó, que cabe uma pétala. Estão vendo? Então, eu já coloco, ó. Venho, ó, com tinta no pincel e aqui, ó, vou puxar, ó, a pétala, só que eu quero trazer ela até aqui, ó. Então, aqui, ó, eu faço a viradinha dela, vou puxando, ó, com cuidado, ó, vou puxando, vou e volto. Se precisar, ó, se a minha tinta acabar, vou lá, pego mais tinta, venho aqui, ó, e puxo a pétala aqui, ó. Estão vendo que aqui ficou marcação, ó, ficou forte? Então, eu venho e trago até aqui, ó, vou emendar, ó, essa parte aqui, estão vendo, ó? Emendo bem certinho, ó, e já fica a pétala. Venho aqui, ó, pra fazer essa pétalazinha aqui, eu vou tirar ela daqui, ó. Então, pego, ó, faço a pontinha dela, faço uma viradinha no pincel e venho puxando, ó, ela aqui, ó. Vou e volto várias vezes, notem, ó, que a parte onde eu dei profundidade fica visível ali, ó. Então, a pétala, ó, já vai dar a impressão que tá lá por trás da outra. E aqui eu ainda quero tirar mais uma, ó. Então, venho aqui, puxo aqui, ó, e venho trazendo ela até aqui, ó. Aqui, ó, eu vou ajeitando, ó, vou e volto várias vezes, ó, ajeitando a pétala aqui, ó, pra essa daqui dar a impressão que tá entrando aqui, ó, por trás dela. Venho com mais um pouquinho de tinta no meu pincel, venho aqui, ó, e deixo, ó, um pouquinho mais claro. Já venho aqui, ó, do outro lado. Ó, vou fazer, ó, a pontinha dessa pétala aqui, ó, e puxo, ó. Mais um pouquinho. Jogo a tinta aqui, ó, e puxo, ó, o pincel, levantando ele do tecido, trazendo até aqui. Essa pétala aqui, ó, trago ela, ó, até aqui, ó. Aqui, ó, puxo ela pra cá. Venho com um pouquinho mais de tinta e venho puxando, ó, ela até aqui, ó. Aqui, ó, vou e volto, ó. Trago ela até aqui. Estão vendo, ó, que aqui ela ficou quase da cor do cálice aqui da rosa? Então, eu venho, ó, com sujeirinha do amarelo cádmio, só sujeirinha mesmo de tinta no meu pincel e ajeito aqui, ó. Mais um pouquinho do amarelo cádmio, ó. E puxo aqui, ó. Limpo o meu pincel e dou uma leve esfumada, ó. E aqui também. E pronto, ó. Já deixei a pétala pronta. Limpo o meu pincel, venho, ó, com mais um pouquinho do amarelo canário. Só que agora, eu vou pegar esse amarelo canário com um pouquinho do amarelo ouro, pra ele ficar um pouquinho mais forte. Então, venho, ó, com essa misturinha, uma pinceladinha de cada, tá? E vou fazer, ó, essa pétala aqui, ó, e ela vem até aqui, ó. Dei a primeira pincelada, ó, e agora vou e volto, ajeitando bem certinho. Venho aqui, ó, com um pouquinho do amarelo canário puro aqui por cima, ó, e vou ajeitando, ó, desenhando a pétala, ó, bem certinho. Venho com mais um pouquinho da minha misturinha de amarelo ouro com amarelo canário. Aqui, ó, eu tenho que tirar a parte dessa pétala aqui, ó, com cuidado, porque ela tá lá por trás da folha, ó. Então, só vai aparecer bem pouquinho, ó. E aqui, ó, estão vendo que aqui vem mais uma pétala? Eu puxo o comecinho dela aqui, ó, só o comecinho, ó. E pronto. Volto para o amarelo canário. Eu observo bem certinho onde eu posso colocar pétalas. Deixa eu ajeitar essa daqui, ó, deixar ela um pouquinho mais viva. Pego mais um pouquinho do amarelo canário. Olha só, estão vendo que aqui, ó, tem espaço para colocar mais uma pétala? Então, aqui, eu vou colocar uma pequenininha, ó, com amarelo canário. E aqui, ó, eu vou colocar uma grande, ó. Deito todo o meu pincel no tecido,
Pego mais um pouquinho do amarelo canário. Deixo a ponta, ó, bem fininha, saindo aqui, ó, da parte escura, pra dar a impressão que ela vem lá da profundidade, né? E aqui, ó, sumo a pontinha dela novamente. Venho com um pouquinho do amarelo bebê, observo onde eu preciso deixar um pouquinho mais clara. Eu venho aqui, ó, deixo essa pétala aqui um pouquinho mais clara. Essa daqui também, ó. E o amarelo, gente, conforme vai secando, o amarelo é um tom que a gente precisa retocar várias vezes, tá? O corte aqui, ó, pelo menos de 2 a 3 vezes, tá? Então, ó, já tô retocando aqui enquanto a tinta tá mole, ó, pra deixar um pouquinho mais clara. Mas depois que secar, também vou precisar dar um retoque, tá? Olha só. Deixei esse lado aqui um pouquinho mais claro, venho aqui, ó, com mais um pouquinho de tinta, ó, faço esse comecinho de pétala aqui também. Aqui, ó, na boquinha da rosa. Aqui, ó, desse lado também. E aqui, ó. Pego um pouquinho do amarelo canário, tinta bem na beiradinha do meu pincel e venho aqui, ó, em cada pétala, vou dando uma pinceladinha. Eu gosto de dar essa pincelada aqui porque eu acho que dá mais destaque na pétala, tá? Mas é opcional, se vocês não quiserem fazer, não precisa. E olha só que bacana que ficou a nossa rosa amarela, tá? Agora eu venho pra cá, ó, repetir o mesmo processo. Aqui, ó, ela tá mais à frente, né? Ela tá na frente dessa. Então, pra preencher ela, eu vou usar o amarelo, só o amarelo ouro, tá? Começo aqui, ó, aqui por cima. Tô usando o pincel número 8 da Castelo, o C523, tá? Mas pode ser qualquer pincel aí da preferência de vocês, tá? Venho aqui, ó, e vou preencher. Aqui é bem fácil, é só preencher mesmo toda a rosa com esse amarelo ouro, tá? Lembrando, gente, que quem quer o risco dessa semaninha, o guia de cores, na descrição do vídeo aqui abaixo, eu sempre tô deixando o link do grupo lá no Telegram. É por lá que vocês vão ter acesso ao risco e o guia de cores, tá? Essa semaninha tá muito linda, né? Só de flores. Eu tô fazendo as flores mais votadas, que eu perguntei na outra rede social qual flores vocês gostariam de me ver pintando. Não tá em ordem de votação, mas vai ser as 7 flores que vocês mais pediram, tá? E no dia... Eu tô cheia de novidade hoje pra vocês. E no dia 12 e 13 de junho, vai ter um evento online gratuito aqui no meu canal, às 16h30. Então, também vou deixar o link do grupo na descrição do vídeo para quem quiser participar, tá? Para entrar no outro grupo desse evento que é por lá, que vocês vão receber o risco e o guia de cores. Nesse evento, eu vou lançar o meu curso online de trilhos, tá? De caminhos de mesa. E tá muito bacana, tá? E vai ter modelos também, tá cheio, bastante coisa boa, vale muito a pena fazer. Olha só, preenchi toda a rosa de amarelo, venho novamente com um pouquinho do siena natural aqui na boquinha. Vou passando esse siena natural e vou fazendo a junção, ó. Eu já peguei junto, ó, veio até sem querer, um pouquinho do cerâmica e faço aqui, ó, vou fazendo a junção. Pego mais um pouquinho, passo aqui, ó, e misturo bem. Aqui, ó, também meço, ó, mais ou menos traço uma linha imaginária reta aqui, ó, e começo da profundidade aqui, ó, tá? E vou fazendo, ó, com pinceladas o cálice aqui da minha rosa, tá? Passo bem certinho pra cá, ó, até lá em cima. Pego um pouquinho mais do siena natural e vou pincelando, vem pro outro lado e vou fazer a mesma coisa. E se você, gente, tá chegando, lembrando, claro, que se você tá chegando aqui no canal, por acaso hoje, né, tá gostando desse vídeo, assista também os outros vídeos e se você gostar, se inscreva, tá? Toda semana eu tô por aqui com vídeos e dicas de pintura pra vocês que, como eu, apaixonado por essa arte, tá? A gente tá na quinta-feira da semaninha, tá? Tem todos os outros dias postado aqui no canal, tem outros vídeos também, então vale muito a pena vocês
assistirem. E claro, deixa aquele like caprichado também, assim vocês vão estar dando uma força aí pro meu canal, tá? Olha só, repito o mesmo processo que eu fiz na outra rosa. Venho aqui, ó, com pinceladinhas em cada pétala, ó, pra fazer a sombra, ó, aqui em todas, tá? Exatamente igual. E aqui. Venho aqui também, ó, e aqui pegou sujeirinha do verde, estão vendo? Tá, limpo o meu pincel, venho, ó, com um pouquinho do amarelo canário, bem pouquinho, e vou dando uma clareada aqui, ó. Passo esse amarelo canário, faço a junção dele com o amarelo ouro, antes de chegar, ó, não posso deixar risco aqui na profundidade. Então, eu venho passando, ó, esfumando para um lado e para o outro, tá? Isso aqui é para dar volume, para fazer ressaltar o cálice aqui da rosa, ó. Isso deixa o trabalho da gente mais natural, mais com bastante volume, tá? Ó, passo, espalho e pronto. Volto pro pincel número 6, amarelo canário. Ajeito a tinta no meu pratinho e vou repetir o mesmo processo da outra rosa. Tinta, vou virando a tinta no tecido, ó, vou e volto várias vezes até, ó, ficar bem esfumadinho. Esfumado que eu digo, gente, é essa parte aqui de baixo, tá? Pego mais um pouquinho de tinta no meu pincel, venho do outro lado, ó, vou e volto várias vezes, tiro o excesso de tinta que eu deixei aqui na beiradinha, ó, várias vezes, mais um pouquinho e já puxo aqui, ó, a beiradinha, a pontinha da pétala. Aqui, ó, também já puxo. Vem com mais um pouquinho de tinta. Aqui, ó, vou fazer uma pétala inteira, fazendo a volta, ó. Eu giro o meu pincel aqui na mão. Dessa forma, tá vendo? Eu uso o dedão pra fazer esse giro aqui no pincel. Só que eu faço isso, claro, no tecido, ó. Vou girando dessa forma. Aqui, ó, conforme vai vindo aqui pra dentro, vai ficando mais escura. Então, eu venho com amarelo ouro e dou uma pincelada aqui, ó. E fecho, ó, a boquinha da rosa. Limpo o meu pincel, volto pro amarelo canário. Aqui, ó, dou mais uma pinceladinha do lado. E aqui, ó, também mais um pouquinho. E venho aqui, ó. Venho com mais um pouquinho de tinta. Aqui, ó, preciso dar... Aqui nem vai dar 3, ó, só vai dar 2 pinceladinhas pra mim fechar, ó, terminar de fechar a boquinha da rosa. Estão vendo? E pronto. Venho, ó, com a pincelada aqui, ó, vou colocando, ó, toda a largura do pincel no tecido. E aqui, gente, quando eu falo a largura do pincel, depende do tamanho da rosa, tá? Aqui, no caso, eu tô fazendo uma rosa que é pequena, então eu consigo, ó, fazer com o número 6, tá? Conforme a rosa for menor, eu uso o número 4. Conforme a rosa for maior, eu uso para fazer o corte das pétalas, o pincel número 8, tá? Aqui eu tô usando o pincel número 6, da 4, 2, 1. Como eu falei pra vocês, venho aqui, ó, vou puxando, ó, a pétala que vem de lá de cima, eu começo ela aqui pelo meio, ó, e venho trazendo ela, aqui já vou usar um pouquinho, ó, do amarelo bebê. Eu nunca uso branco pra fazer corte das rosas, a não ser que a rosa seja branca, tá? Eu sempre uso os tons mais clarinhos que tem daquela cor, tá? Ó, e venho aqui, ó, e puxo de lá de cima. Aqui eu vou fazer a junção dessa pétala. Sujeirinha do amarelo bebê, coloco aqui, ó, e ajeito a pétala. Estão vendo, ó? Eu trouxe essa pétala, trouxe ela até aqui. Mais um pouquinho do amarelo canário. Vou puxar, ó, a pétala aqui do lado, ó. E aqui, ó, faço a voltinha que eu falei no pincel, ó. Vou e volto, puxando a tinta lá pra cima, ó. E pronto. Venho com mais um pouquinho de tinta, ajeito a tinta bem certinho no meu pincel. Aqui, ó, vou fazer novamente essa pétala vindo pra cá, aqui pro meio do cálice, ó. Puxo aqui, ó, faço a dobrinha dela. Aqui, ó, ela vai pegar em cima dessa parte, ó, onde eu dei profundidade e vou levando, ó, ela até lá, ó. Terminou a tinta do meu pincel, ó, eu venho aqui na beiradinha esfumando, ó, pego um pouquinho mais pra dar aquele efeito que a pétala, ó, virou, tá? Ó. Ajeito bem a pontinha dela e pronto. Venho com um pouquinho mais do amarelo canário. Venho aqui, ó, pra fazer essa pétala. A pontinha dela aqui, ó, sempre tem que ficar fininha, tá? A gente sempre tem que deixar a ponta, ó, da pétala bem fininha aqui, ó. É isso que faz dar aquela impressão que uma tá saindo de trás da outra.
Vou e volto pra fazer a junção, ó, das cores. Mais um pouquinho, ó, vou e volto. Venho aqui, ó, nessa pétala principal aqui de baixo, ó. Já passo um pouquinho de amarelo canário nela, ó, espalho bem. E venho pra fazer as outras, ó. Aqui, ó, tanto faz, eu posso vir nessa aqui de cima, posso continuar daqui de baixo, tá? Tanto faz. Então, venho, ó, colocando a tinta no tecido, ó, deixando a beiradinha bem fininha, fazendo essa pétala aqui, ó. Vou e volto pra fazer a dobra que a pétala faz, ó. Vem mais um pouquinho. Sempre deixando, ó, o cantinho, o comecinho da pétala aqui, ó, mais escurinho, tá? A gente não pode tirar essa parte onde a gente faz a sombra. Venho aqui, ó, novamente pra pétala, ó, passo a tinta, a largura do pincel na pétala, ó, coloco toda a largura do pincel pra dar o tamanho da dobra bem certinho. Chega aqui, ó, eu viro, ó, e volto, ó, trabalhando. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó, novamente, ó, viro o meu pincel e volto, ó. Mais um pouquinho de tinta. Mais um pouquinho do amarelo canário. Pra deixar aqui, ó, um pouquinho mais forte, ó. Agora, ó, eu preciso observar onde eu consigo colocar pétalas aqui, ó, no cálice dessa rosa. E vou colocando, ó. Aqui, ó, eu consigo colocar uma, ó, e trago ela até aqui, ó. Venho, ó, toda a largura do pincel, ó. E aqui, ó, nas laterais, eu vou afinando, pra ficar com a pontinha, ó, da pétala bem fininha, ó. Um pouquinho do amarelo canário, ó, já jogo aqui na pétala e venho aqui, ó, pra deixar a pontinha dela bem fininha. Um pouquinho mais do amarelo bebê, perdão. Vou jogando aqui, ó, pra ela ficar mais clarinha. Venho com um pouquinho mais do amarelo bebê. Já reforço, ó, essa daqui também. Eu tenho que respeitar, ó, o lado que entra claridade aqui no meu trabalho, entra desse lado, né? Venho aqui, ó, jogo um pouquinho também. E em se tratando de rosa, gente, a rosa, ela não brilha, né? Ela não é aquele elemento que reflete luz. Então, é claridade, tá? Eu venho aqui, ó, jogo um pouquinho do amarelo canário e aqui, ó. A gente fala brilho quando o elemento reflete brilho, tá? Aqui, ó, é claridade, ó. Eu posso deixar um lado da rosa mais claro, só que não tem como eu dar luz na rosa, não tem como eu dar aquele ponto de brilho nela, tá? Isso que eu quero dizer. Venho aqui, ó, com um pouquinho mais também, aqui, ó, e aqui, ó. Depois, gente, quando a rosa secar, eu volto dando mais uma... retocando o corte das pétalas, tá? O tom de amarelo, eu preciso retocar o corte das pétalas, tá? Então, ó, eu espero secar e depois eu volto, tá? Aqui, eu venho dando com o amarelo canário uma pincelada, ó, em cada pétala. Limpo um lado do meu pincel, ó, e venho, ó. Eu gosto, como eu disse, de fazer isso daqui, porque eu acho, ó, que destaca, deixa as pétalas mais visíveis. Eu acho que destaca um pouco as pétalas, tá? Então, aqui, ó, eu dou uma pinceladinha. E pronto, ó. Agora é esperar secar. Pra fazer esse vaso, gente, eu quero ele bem escuro. Então, eu vou usar o azul marinho, o azul cerúleo. Esse nome é complicadinho pra falar, é cerúleo. E o azul celeste e um pouquinho do verde glacial, tá? Eu venho, ó, com o pincel, eu tô usando aqui o pincel número 10, o C523. Eu vejo aqui ao lado, onde eu vou deixar um pouquinho mais claro, eu venho, ó, passando o verde glacial, ó. Passo um pouquinho aqui, ó, um pouquinho mais. Eu não sei se eu vou fazer transparência nesse vaso,
tá? Eu acho que não, vou fazer ele escuro mesmo. Venho, ó, com azul celeste, passo em volta, ó, como se fosse um vaso azul de porcelana, tá? Venho aqui, ó, e vou fazendo a junção. Venho aqui também, ó. Aqui, ó, onde vai ser a parte mais escura, né? Porque a claridade vem lá de cima, ó. Obedecendo aqui, onde que fica mais claro na rosa, venho com azul cerúleo e vou escurecendo, ó, essa parte. Vou entrando aqui um pouquinho, aqui, ó. Fazendo a junção, ó, deixando essa parte um pouquinho mais clara. Vem com mais um pouquinho. E vou subindo aqui, ó. Aqui também vou escurecendo, ó. Venho, ó, com um pouquinho de tinta, levo no meu pratinho pra ajeitar a tinta bem na ponta do meu pincel e venho aqui, ó, contornando, ó, as folhas. Contorno bem certinho e volto, ó, espalhando aqui, ó. Com cuidado, né, porque pra não entrar com esse azul no tom de verde, ó. É só tomar bastante cuidado, pincelar bem devagarzinho que a gente consegue passar aqui, ó, sem ultrapassar. Venho aqui, ó, e puxo também. Aqui com cuidado, ó, pra criar uma linha, um contorno azul bem na beiradinha e deixar essa parte aqui mais clara. Faço a junção aqui bem certinho, ó. Venho aqui, ó, do outro lado, também, ó, vou passando esse azul cerúleo, ó, contornando a folha, com bastante cuidado, e venho aqui, ó. E olha o contraste bonito que dá, eu gosto de pintar coisas assim, usar cores que contrastam, o azul e o amarelo, né, parece que não vai combinar. No final fica muito bonito, ó, ajeito aqui. Tá, fiz isso, agora venho com azul marinho. Aqui, ó, a parte do fundo, ó, venho com cuidado, já contorno aqui a pétala que pega aqui, ó, tem uma pétala caída, contorno bem certinho e vou subindo, ó, com cuidado. Fazendo a junção aqui, ó, venho com mais um pouquinho do azul marinho, ó, aqui aparece, ó, o pedacinho dela e volto aqui, ó, para continuar o desenho do vaso, ó. E aqui vou escurecer. Mais uma pincelada bem boa do azul marinho e vem escurecendo, ó. Fazendo a junção bem certinho, ó. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó. Já vou trazendo, ó, esse azul marinho bem em cima do risco. Mais um pouquinho. Passo aqui, ó, venho aqui no meio, escurecendo também, ó. Esse vaso aqui, ó, acho que eu vou fazer de porcelana azul, e em uma das outras aulas que falta, dá pra gente fazer um vaso bem escuro, com transparência, né? Escureço aqui um pouquinho mais e aqui também, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó. Bem na beiradinha, ó. Vou fazer o contorno com azul marinho. Mudo meu pincel, agora eu vou trabalhar com o pincel um pouquinho menor. Venho com o número 2, azul marinho. Eu venho aqui, ó, contornando, ó, novamente aqui a parte da folha, ó.
mais um pouquinho. E já vou deixar, ó, como se fosse a sombra dessa folha aqui nesse vaso. Desse lado aqui, ó, eu passo um pouquinho, ó. Venho, ó, aqui e vou passando também, ó. Mais um pouquinho. E já vou deixando a sombra da folha pegando aqui, ó. Aqui, ó, essa daqui vai aparecer aqui no cantinho, ó. Faço a sombra dela aqui também. Um pouquinho do azul marinho, quero escurecer aqui, ó, um pouquinho mais, ó. Aqui embaixo também. Faço a junção aqui, ó. Um pouquinho mais do azul celeste. Pra fazer a junção desses tons de azul aqui bem certinho. Um pouquinho mais do azul marinho. Venho aqui, ó. Sempre fazendo a junção, ó, misturando bem certinho. Aqui eu vou usar um pouquinho mais do azul cerúleo, ó, pra deixar essa parte aqui um pouquinho mais escura. E aqui também, ó. Azul marinho. Uma pincelada aqui, ó, porque esse lado aqui pega mais sombra, né? Então, ele vai ficar mais escuro. E pronto. Eu vou esperar dar uma secada, pra daí colocar a luz, tá? A porcelana aqui, ó, é bem refletora de luz, então, aí sim eu entro com branco. Enquanto isso, eu venho aqui, ó, fazendo a rosa virada, tá? Pra fazer essa rosa, eu vou preencher ela toda de amarelo ouro. Venho, ó, preenchendo essa parte aqui, ó. Aqui, ó, pra ficar mais fácil pra vocês, eu vou deixar aqui, ó, a sépala dela, ó, sem pintar, tá? Eu não costumo deixar, às vezes eu pinto ela toda e depois eu venho com o tom de verde, mas aqui eu vou deixar, ó. Passo, ó, amarelo ouro até aqui, ó, venho para o amarelo cádmio, passo aqui, ó, na beiradinha, ó, onde as pétalas dobram, eu venho com o amarelo cádmio, passo, ó, bem certinho, já puxo aqui, ó, e faço a junção. Aqui, ó, pegando lá por trás do vaso, eu venho com um pouquinho do siena natural e um pouquinho do caramelo, porque essa parte aqui, ó, já vai ficar bem escura, porque pega sombra do vaso. Então, venho aqui, ó, puxo aqui perto da sépala, já faço a junção. Aqui, ó, também, ó, vou dar uma profundidade, pego uma sujeirinha do amarelo cádmio e venho aqui, ó, saindo daqui da sombra do vaso, ó, já uso um pouquinho do amarelo cádmio, faço a junção bem certinho e venho aqui, ó, com sujeirinha, ó, de amarelo cádmio com um pouquinho, pego com o pincel sujo mesmo, do siena natural e do caramelo, tá? E venho aqui, ó, pra escurecer um pouquinho mais essa parte aqui, ó, tão vendo, ó? Um pouquinho mais. Venho com o amarelo canário, ó, passo aqui, ó, nessa parte, pra dar, ó, volume nessas pétalas, né, que estão viradas, ó, e aqui, ó, também. Olha o movimento que eu faço com o meu pincel, ó. Sempre obedecendo, ó, o movimento da pétala, estão vendo? E aqui, ó, eu espalho bem. Limpo o meu pincel, pego um pouquinho do siena natural, venho aqui, ó, por baixo da sépala e puxo aqui, ó. Venho aqui, ó, e puxo aqui. Aqui ainda passo um pouquinho mais, ó. Termino, ó, de desenhar a pétala aqui, ó, no final, ó, com amarelo ouro. Venho com um pouquinho do amarelo cádmio e termino de desenhar ela aqui, ó. E essa daqui, ó, que aparece só um pedacinho lá por trás também, sujeirinha do amarelo ouro,
do amarelo canário pra fazer essa viradinha aqui, ó. Ajeito bem certinho. Venho com um pouquinho mais do siena natural, faço, ó, o comecinho dela aqui, ó, lá por trás. Aqui, ó, vou escurecer mais um pouquinho com siena natural. Porque eu preciso, ó, fazer a dobrinha dessas pétalas. Aqui também vou escurecer um pouquinho mais. Venho, ó, aqui, ó, com amarelo ouro e trago essa pétala até aqui, ó. Limpo o meu pincel, venho com mais um pouquinho do amarelo canário, passo aqui, ó, reforçando. Pego junto um pouquinho do amarelo bebê, jogo aqui, ó, vou e volto. É só pra ficar um pouquinho mais claro. É, porque essa parte aqui, ó, pega um pouquinho de claridade, tá? Ó, venho aqui e aqui, ó, um pouquinho do amarelo canário, bem pouquinho. Amarelo canário, pego ele com um pouquinho do amarelo ouro, venho aqui, ó, pra fazer a dobrinha dessas pétalas. Ó, coloco o pincel todo no tecido e vou levantando. Limpo o excesso de tinta no meu pincel, a tinta tem que estar bem na pontinha do pincel, ó. Venho aqui, ó, e puxo. Aqui, ó, venho com mais um pouquinho de tinta, ó, e vou fazendo as dobrinhas dessas pétalas. Aqui, ó, muita tinta no meu pincel, ó, faço a viradinha da pétala e venho aqui e vou virando novamente. Venho aqui, ó, com um pouquinho do amarelo ouro, porque aqui, ó, já vai ficar um pouquinho mais escura, e faço a voltinha. Volto novamente com um pouquinho do amarelo ouro, vou fazer mais uma pétalazinha aqui, ó, mais uma. Mais um pouquinho do amarelo ouro com o amarelo canário, pego uma pinceladinha de cada, tá? Só pra deixar um tom no meio desse, entre um e outro. Venho aqui, ó, mais uma pinceladinha e viro. Aqui também eu posso colocar mais uma. E vou levantando, ó, o pincel do tecido pra ponta da pétala ficar bem fininha, tá? Vem aqui, ó, e puxo, ó. Aqui também e aqui, ó. E pronto, ó. Essas pétalas aqui, ó, vou pintar da mesma forma. Eu já pintei uma, mas deixei uma pra gente pintar juntinhos. Vem com amarelo ouro, ó. Preencho até aqui, ó. Mais um pouquinho. Tô com o pincel número 8 da 421. Venho aqui, ó. Preencho bem a pétala. Limpo meu pincel, venho com um pouquinho do amarelo bebê, aqui, ó, pegou um pouquinho do azul. Ainda tá um pouco molhado, ainda tá úmido a tinta. Venho com o siena natural, faço a sombra, ó, da voltinha aqui, da dobrinha da pétala. Amarelo canário, e venho aqui, ó. Passo, ó, um pouquinho aqui, venho com mais um pouquinho de tinta. E passo aqui, ó. E pronto. Aqui, gente, fiz a sépala aqui da rosa, mas acabei não gravando, pulou a gravação. Então, eu vou fazer, ó, aqui na parte de cima, um botão pra vocês verem como faz, tá? No meu pratinho, eu pego um pouquinho do verde oliva, o pincel número 6, vou fazer um botãozinho bem aqui, ó, saindo daqui, ó. Vem com mais um pouquinho de tinta pra mim enlarguecer um pouquinho mais esse talinho aqui, ó. Tá, puxei o talinho, aqui, ó, coloco o pincel de um lado, vem com mais um pouquinho de tinta, coloco o pincel, ó, do outro lado. Estão vendo? Vem com mais uma pincelada de tinta. Aqui, ó, vou colocando o pincel e vou puxando, ó, deixando a pontinha bem fina, estão vendo? Venho aqui, ó, pro outro lado. E puxo novamente, ó, deixa eu tirar esse pedacinho de tinta aqui, ó. Ó, conforme vou puxando aqui, ó, deixo a pontinha bem fininha. E aqui no meio eu vou fazer a outra, ó. Venho com um pouquinho do verde folha, passo aqui, ó, nessa parte, na bolinha aqui, ó, e venho descendo aqui um pouquinho no talinho. Pego mais um pouquinho e vou dar claridade, ó. Aqui também, ó. Mais um pouquinho. E aqui, ó.
Volto com um pouquinho do verde oliva, bem pouquinha tinta no meu pincel. Venho aqui, ó, pra fazer, ó, essa divisão e escureço aqui de um lado, ó. E pronto. Pego, ó, um pouquinho do amarelo cádmio e coloco, ó, a pétala a partezinha do botão, ó, lá dentro, a rosa, ó, que ainda vai se abrir, ó, bem fininho. E pronto. Pincel número 6, venho com o branco pra dar luz aqui nessa porcelana. Venho aqui, ó. Bem fininho, ó. Tem que ficar bem fininho, mas bem visível. Uma pincelada de tinta, ó. Venho aqui. E aqui, ó, conforme o vaso, ó, é meio arredondado, ele vai descendo e vai sumindo, ó. Depois que secar essa luz, eu venho e reforço, tá? Aqui, ó, também. E aqui, ó. Aqui, ó. A porcelana, gente, ela reflete luz quando ela é redonda em vários lugares, tá? Deixo aqui um pouquinho mais forte, ó. E pronto. Aqui, ó. Vou refletir um pouquinho do amarelo da pétala. Mais um pouquinho. E aqui aparece, ó, essa daqui um pouquinho. Aqui, ó, desse lado, ó, vai aparecer, ó, um pouquinho dessa rosa, ó. Dou uma pincelada de amarelo canário aqui, ó, como se fosse o corte da pétala. E pronto. Com o pincel número 12, da 421, pra mim fazer aqui, ó, algumas folhinhas de terceiro plano. Então, vou fazer uma aqui, ó. E uma bem pequenininha pegando aqui. Vem com mais um pouquinho de tinta. Vem aqui, ó. Mais um pouquinho. Uma aqui, ó. E aqui, ó. Ajeito aqui, ó, bem certinho. Pego um pouquinho fazer com verde glacial, deixo um lado, ó, da folhinha um pouquinho mais claro. Venho aqui, ó, e deixo desse lado aqui, ó, também. E pronto. Venho com um pouquinho do verde oliva e vou ligando, ó. Pego o verde oliva bem diluído e vou ligando, ó, essas folhinhas de terceiro plano no meu desenho. Venho aqui, ó. Aqui eu vou puxar um galinho, ó. E venho aqui, ó. Mais um pouquinho. Venho aqui também. E pronto, ó. Vem com um pouquinho do caqui. Eu preciso, ó, da sombra aqui embaixo nos meus elementos, ó. Então, vem com um pouquinho do caqui e aqui, ó. Vou fazer sombra, ó, dessa pétala. Mais um pouquinho. Vou fazer a sombra, ó, dessa daqui também, ó.
E venho, ó, com mais um pouquinho, vou fazer a sombra, ó, aqui, ó, um pouquinho, e aqui, ó. E aqui só sujeirinha, ó. A sombra da rosa. E pronto, ó. Agora, ó, vou fazer aquele acabamento com a faixa aqui, escrever o dia da semana e já eu mostro como que fica o desenho todo concluído. E o trabalho todo concluído fica dessa maneira. Um trabalho simples, fácil de fazer, compondo o nosso projeto Semaninha, tá? Feito com muito carinho pra vocês, eu espero que vocês gostem.